Gravando. Muito bem, vamos ver. Não mexendo na tela, o gravador de tela vai funcionar perfeitamente. E aí a galera que não está presente vai poder assistir. Uma das minhas ideias, que eu já falei para o Antares sobre isso, eu vou já fazer no Discord, vou preparar o Discord quase que igual com o que eu tenho na cabeça para montar para o Telegram. E uma dessas partes vai ser os vídeos de todas as nossas, vamos dizer, palestras, nossos estudos que tem na segunda, a sexta, até do sábado, que tem o nosso amigo Bettoni, que faz sobre cassino, vai estar separado ali. Então, digamos que nós vamos ter o tópico dos livros. Quem quiser saber sobre os livros vai estar lá especificadinho, né? Um tópico dos livros, e aí vai ter todos os livros que já foram, todos os vídeos que foram gravados. Aqueles que nós falamos e não gravamos, talvez a gente faça um outro de novo para fazer um breve comentário e deixar salvo, que eu acho importante isso aí. E a galera que vai entrando já vai acessando. Vocês tem um histórico das aulas anteriores? Tem, tá aqui, ó, aí falando sobre os livros. Vai ter também daí sobre o estudo de projetos, sobre os trades scalps que eu quero fazer na terça, na quinta falando sobre os DeFi, e aí vai ter tudo separado. Essa é a minha ideia. E como nós não temos ainda os tópicos no Telegram, eu vou fazer isso no Discord para poder já me organizar para depois trazer para o Telegram. Vou falar sobre esse livro aqui, A Importância de Cada Momento, de Dan Millman. Dan Millman é autor do livro O Guerreiro Pacífico, O Caminho do Guerreiro Pacífico, baseado na premissa de que mudando a nós mesmos, podemos mudar o mundo. Dan Millman apresenta esse livro meios simples, mas eficazes de equilibrar o corpo, liberar a mente e abrir o coração. O rosto de um guerreiro pacífico, vivenciando os 3 eus, o elo mais fraco, problemas e lições do dia a dia, aprenda com a adversidade, como dizer adeus, uma cerimônia de separação, escolhas e consequências, para sentir os campos de energia, a avaliação dos hábitos, lembranças estimulantes, prazer e dor, 3 eus, 3 motivos, prós e contras, a decisão de mudar, o perdão do corpo, de volta à natureza, alimentação consciente e dieta, o próximo passo. Claro, né, pessoal, lembrando de uma coisa muito importante, esses livros a gente sempre tem que ter uma ideia de que ele te dá um norte de alguma coisa, mas ele não é, nunca, aliás, nada, nem minha opinião, nem de ninguém, é regra imutável. A gente sempre tem uma questão de opinião, de visão, a própria questão de mundo que a pessoa vive. O mundo em que ela vive também é completamente diferente. Uma pessoa que vive na favela, ela vai ter uma visão completamente de uma pessoa que vive num bairro do interior. E aí não tem como conseguir fazer uma regra fixa. Agora, por que eu falei isso? Porque ele fala aqui da dieta, né? Dieta, o próximo passo. É que nem a história do banho gelado ou acordar às 5 da manhã. Acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, muda a tua vida, você vai ser uma pessoa de sucesso. É uma tremenda mentira, porque tem gente que acorda às 10 da manhã e é milionário e conseguiu ter sucesso do mesmo jeito, porque mudou sua rotina de outras formas. Então é indiferente isso, né? Tentar mudar isso para as pessoas é meio que um condicionamento mental, na verdade. Eu sugiro que nossos amigos procurem, mas eu vou ler, claro, parte do livro que eu acho interessante. Vamos ver aqui, ó. Tem uma frase bem legal que ele colocou aqui do Martin Luther King: se alguém varre ruas para viver, deve varrê-las como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha, como Shakespeare escrevia. Martin Luther King Jr. Essa frase é bem legal, porque eu comento muito isso com várias pessoas. No tempo que eu trabalhava no mercado, eu era vendedor, ainda sou vendedor, né? Mas eu trabalhava no varejo. Eu prestei muita consultoria para clientes sobre, não só sobre os funcionários, mas também sobre a forma de agir dentro da empresa, com atitude, tudo. Eu fiz muito disso aí. Assim, 2008, 2009, até 2012, às vezes eu parava, deixava de ficar em casa e saía sábado e domingo, em vez de vender, eu ia dar consultoria para alguns clientes. Então, como eu conversava muito e vendia para eles, e eu comentava as coisas, e eu percebi esse detalhe. Os funcionários, a grande maioria dos funcionários de mercado e tudo mais, eles
dizia, eu sou só o cara da fruta, entendeu? Ele não se preocupava em fazer o melhor e cuidar. E a gente comenta sobre isso direto. E eu dava consultoria também sobre a questão de layout, organização de mercado. Uma frase, eu não sei, não vou falar exatamente a frase, né, que é do Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, tu tem que fazer tudo o que é possível dentro das suas possibilidades, né? Aquilo que lhe é possível naquele momento, faça o melhor que puder. Então é importante isso. E a gente não se dá conta e vai passando os dias e vai deixando as coisas normais e costumeiras, né? Quando na verdade cada dia que tu acorda, tu tem que fazer o melhor que tu pode. E eu reconheço que uma coisa que aconteceu muito comigo foi desde quando eu comecei a trabalhar, eu não conto, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, mas eu não conto dos meus 11 aos 16, porque eu era funcionário do meu pai, né? Vendia pão caseiro, eu fazia o pão, eu vendia o pão, negociava tudo, então praticamente eu era o cara que sustentava a casa. Eu percebo isso agora depois de adulto, né? Mas quando eu era pequeno, então eu fazia contra a vontade, não porque eu queria. Com 16 anos, quando eu saí de casa, tudo, peguei minha emancipação, aí que eu comecei a me virar por conta mesmo. E eu quis ser funcionário durante 16 aos 17 anos, ser funcionário, trabalhar alguma coisa. E em 97 é que eu comecei a ler livros mais ou menos nesse estilo, Lair Ribeiro, Og Mandino, já com 17 anos. E aí eu percebi que não era para mim, não que outras pessoas, mas para mim eu não queria ser funcionário. Não quer dizer que eu não arrumei emprego, consegui sim, várias vezes trabalhei de empregado, mas sempre eu agia como se eu fosse o dono da empresa, sem a parte de ter que mandar em tudo, mas eu agia preocupado com a empresa, cuidando da empresa, sempre dando mais atenção, né, às pessoas. Vamos dar uma lida nas primeiras linhas aqui, ó. Nos anos que se seguiram à publicação do meu primeiro livro, O Caminho do Guerreiro Pacífico, milhares de pessoas em todo o mundo me escreveram querendo saber mais sobre a maneira de um guerreiro pacífico encarar a vida. Escrevi a importância de cada momento como um guia acessível para o estilo de vida que ensino e vivo o melhor que posso. Esse livro contém princípios e práticas universais, reunidas em benefícios até dos leitores que não leram meus livros anteriores. Para os que agora iniciam nos meus trabalhos e como recapitulação para os já familiarizados com eles, vou resumir um episódio chave descrito em O Caminho do Guerreiro Pacífico, porque foi ele que deu origem ao título e ao tom dessa obra. Ele vai agregar, ele vai contar muitas histórias, ele se baseia nesse livro aqui, com o livro O Guerreiro Pacífico, que eu quero conseguir ele para ler também, trazer quando puder, claro, né? Aí eu poder fazer algum comentário sobre o Guerreiro Pacífico. Então ele conta aqui a história, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre a história, mas ele conheceu o Sócrates, que era, deixa eu ver, um empregado de um velho posto de gasolina. E ele que se tornou o mentor dele, e aí foi ali que ele baseou-se para poder escrever o livro Guerreiro Pacífico. Lembrando que a sabedoria não vem de conhecimento, né? O sábio não precisa ter lido nenhum livro para ser sábio. Sócrates, posso ler a mente das pessoas? Aí ele respondeu: para começar, você deve aprender a ler a sua própria mente. Já é tempo de espiar para dentro de você e descobrir suas respostas. Mas se eu não sei as respostas, por isso estou lhe perguntando. Sabe mais do que pensa, mas ainda não tem confiança na sua capacidade de conhecer. Sócrates virou-se, olhou pela janela e respirou fundo. Sempre fazia isso quando estava resolvendo algum problema. Vá lá fora, Dan, e encontrará uma grande pedra chata atrás do posto. Fique em cima dela até ter algo que preste para me dizer. Achei a pedra e me sentei. Isso é ridículo, resmunguei para mim mesmo. Para matar o tempo, comecei a repensar todos os conceitos que aprendera. Algo que preste, algo que preste. De manhã, levantei-me munido de alguma coisa, nada muito inspirado, mas o melhor que pude arranjar. Movi as pernas entorpecidas e lá estava Sócrates, sentado na escrivaninha, descontraído e à vontade, preparando-se para encerrar seu turno. Mas já? Perguntou Sócrates. Então, do que se trata? O que eu lhe disse não merece ser repetido aqui. Não era suficientemente bom. Minhas aulas vieram e se foram. Perdi a de ginástica. Por tanto tempo deveria ficar ali? Desesperado, espremi os miolos à cata de alguma coisa que prestasse
para comunicar ao Sócrates. E quando já estava escuro, consegui alguma coisa. Arrastei-me para dentro, esfregando o traseiro e contei-lhe. Sócrates abanou a cabeça e falou: cerebral demais. Traga algo que me venha no coração, algo das suas entranhas, algo que me comova. Novamente sentado, ele foi lá, e aí fiquei pensando, mas que diabo esse cara quer de mim? Estou faminto, irritado. Curvei os joelhos lentamente, movi-me mais um pouquinho e de repente vislumbrei uma imagem. Agora, sentado na pedra, de volta ao posto de gasolina, a lembrança do incidente me fez voltar a sorrir. Um instante depois, voltando a invadir com uma onda de energia, ao deparar com a constatação tão profunda que iria mudar os rumos da minha vida, percebi que dera atenção total aos movimentos do Tai Chi, mas nenhuma nos gestos comuns de vestir as calças. Eu ainda tratava um momento como especial e o outro como corriqueiro. Agora eu sabia que tinha algo valioso para o Sócrates. Irrompi o escritório dele e anunciei: não existem momentos comuns. Então ele ergueu os olhos e sorriu. Seja bem-vindo. Desabei no sofá. Sócrates preparou um chá. Enquanto eu bebericava a infusão, ele me disse: os atletas praticam sua ginástica, os músicos praticam sua música, os artistas praticam sua arte, o guerreiro pacífico pratica tudo. Eis aí um segredo do caminho que faz toda a diferença. Finalmente eu entendia que muitos anos antes Sócrates insistia: andar, sentar, respirar ou jogar o lixo fora merecem tanta atenção quanto um salto triplo. Pode ser, mas quando dou um salto triplo, minha vida está por um fio. Sim, replicou ele, mas a cada momento a qualidade da sua vida está por um fio. A vida é uma sequência de momentos. Em todos eles, você está acordado ou dormindo, plenamente vivo ou relativamente morto. Esse aqui é o prefácio do livro, né, pessoal? Então, galera, como eu falei, tem trechos bem interessantes do livro. Vou com certeza fazer um resumo bem legal. Sei que a galera vai estar a fim de ler o livro, né? Mas eu vou fazer um resumo que eu quero ler com mais atenção. E isso aqui a gente não vai seguir exatamente a risca, mas os preceitos que ele fala. Ele vai falar ali sobre dieta, vai falar sobre eu faço isso às 8 da manhã, não sei o que. A gente tem que se basear, se moldar ao que serve para nós. Mas muitas coisas realmente têm fundamento. Aquilo que a pessoa está planejando fazer, aquilo que ela fez, avaliar o que ela fez, e todos os dias sendo um momento, não sendo um momento comum, porque é uma das poucas realidades que a pessoa não se dá conta, que a gente não sabe se vai estar vivo no próximo segundo. E é isso que o livro quer dizer. A importância de cada momento. E aí a gente percebe assim, ó, quantas vezes nós brigamos à toa por bobagem. É claro que a gente não vai deixar passar batido, também tem coisas que são inadmissíveis e também ele tem importância. A paz não brota na ausência de conflito, mas na disposição de enfrentá-lo. O autor dessa frase é anônimo. Bem interessante. E eu continuo sendo assim, sou nervoso e grito e tudo para fazer algumas coisas, para fazer a coisa acontecer, mas numa situação real de briga, de coisa, eu sou o cara que apazigua e dá uma acalmada nos ânimos. Os três eus, essa parte é legal. Os três eus. O corpo, a mente e as emoções formam uma espécie de trindade que compreende o ser humano. Outra trindade poderosa, chamada os três eus, fornece um modelo prático para avaliar o objetivo do caminho do guerreiro pacífico. Refiro-me ao eu básico, que é o subconsciente, o eu consciente, que é o ego, ou o eu superior, que é o eu espiritual. A compreensão dessas três formas distintas de consciência põe à nossa disposição uma poderosa alavanca com a qual seremos capazes de conseguir maior clarividência, motivação, fruição e inspiração em nossas vidas. Os três eus é simbólico, né, pessoal? Não vou entrar muito em detalhes, vou respeitar a questão de religião, são muitas, né? Mas a trindade existe em praticamente todas as religiões, né? É uma trindade. E os três eus, o id, ou subconsciente, o ego, superego, que é aquele que fala de subconsciente, ego ou eu espiritual.
é a trindade a divina, né? Nós temos a trindade divina em nós. E isso aí vai para todo tipo de filosofia e religião. O eu básico já foi chamado de nossa criança interior, porque as qualidades e motivações características dessa forma de consciência levam muito a um pequerrucho de 4 a 7 anos. Isso é uma realidade, né? Nós temos o nosso eu básico que não passa de 7 anos de idade. Muitas coisas como ciúmes, birra, alguma teimosia, não importa se a gente tem 80 anos de idade, nós vamos ter aquela mesma reação do eu básico que é da criança, né? Embora às vezes eu use termos subconsciente e criança interior, em geral prefiro a expressão mais abrangente, que é o eu básico, porque me refiro a uma consciência cujas funções ultrapassam a da imagem popular da criança. Separado e distinto da mente consciente, o eu básico identifica-se bastante com o corpo físico e se manifesta com a nossa sabedoria corpórea. O eu consciente, eu não estou lendo tudo, tá pessoal? Estou pegando só o geralzão. O eu consciente atua como centro de lógica da razão e do discernimento, as ferramentas necessárias para a vida. Suas funções principais incluem aprendizado consciente que promove a melhor adaptação ao meio e faz com que neles sejam bem-sucedidos. Emprego indiscriminadamente os termos eu consciente, mente e ego. O guerreiro pacífico tem em alta conta a razão, a lógica e as demais funções do eu consciente, todavia, deixar de reconhecer os seus limites. Quando passamos a observar o eu consciente com o necessário distanciamento, percebemos que a vida funciona melhor se o eu básico e o eu consciente cooperarem sob o extremo comando do eu superior. O eu superior, aspecto radiante de nossa consciência, às vezes conhecido como anjo da guarda, completa a trindade dos eus. O eu superior manifesta as qualidades da coragem desinteressada, do amor, da compaixão, da sabedoria, do altruísmo e da alegria. Alguma referência, se vocês tiverem alguma referência mais religiosa, vocês estão certos sobre isso, tá? O eu superior é praticamente isso. Lembrando que o eu consciente, as possibilidades espirituais existentes além do material e dos limites da mente consciente. O eu superior não esconde sua profunda empatia do eu consciente e do eu básico, mas existe num estado de amoroso afastamento. Ele orienta generosamente, mas sem interferir, permitindo que o eu consciente faça suas próprias escolhas e aprenda as lições que precisa aprender. Aquela voz no teu inconsciente que fala certas coisas, diz, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas agora eu não posso porque eu tenho que cuidar do feijão. Agora tem que fazer, mas eu não posso agora porque eu vou ter que jogar no futebol. E aquela mente fala no fundo dela, olha, legal seria tu fazer isso, não, mas agora não posso fazer tal coisa. Então o eu superior trabalha mais ou menos como se fosse esse anjinho da guarda, que todos nós temos nossa conversa interior, nem sempre a gente escuta e muitas vezes é ele que estava certo. Lembrando que o eu básico, que é a criancinha, também faz conversa. Ela também tem os pensamentos que ela dá. É o tal do diabo. Tem o simbolismo mais em forma de desenho, que é o diabinho, o anjinho e o diabinho falando nos desenhos. Cara, aquilo ali é a trindade. É o ser no meio, com o eu básico de um lado, querendo fazer as coisas de crianças, atitudes irresponsáveis e sem consciência, com um anjo dando as dicas, o eu superior falando, assim seria a melhor coisa, entendeu? E aí a pessoa, cabe ela decidir qual que vai seguir. Os desenhos animados mostram muito sobre a questão da trindade, do id, ego e alter ego. E é por isso que quando ele fala aqui sobre o coração e tudo mais, ele, inspirado e estimulado, porque muitas vezes aquilo ali é que nos traz aquele estalo, aquela coisa assim que a pessoa vai assim, mas eu sei que eu tenho que fazer isso, não sei porquê, mas eu vou fazer. E aí acontecem as coisas no decorrer, né? Acontece várias situações bem interessantes, né? Às vezes, quando tu não escuta, acontece também ao contrário. E aí tu fica pensando, poxa, eu pensei em fazer isso, não fiz e olha o que aconteceu. Então, para mim, o eu superior, esse nome é bem interessante, é o superior porque ele realmente é tão superior que ele está além
da tua própria vida. Ele já vem de antes. O eu superior, ele se assemelha muito com a individualidade. Aí você tem a individualidade e a personalidade. A personalidade, ela é expressão agora, né? Então, tipo, eu tenho a minha personalidade, eu sou assim, dessa forma, todo mundo conhece aí, assim eu me expresso na sociedade, né? Isso. Só que a sua individualidade, ela é mais profunda um pouco. Então, é como se uma coisa fosse o resultado de uma soma, né? Por exemplo, a individualidade é o resultado da soma de várias personalidades. Nesse ponto eu não quero nem entrar nisso, porque senão a gente entra, igual você falou aí, até em alguns casos em vidas passadas e É. tal, coisa assim que não é crença de todo mundo, então não tem por que falar sobre isso. Mas é como se fosse, não é outra pessoa independente da gente, mas é como se fosse um irmão mais velho sábio, né? Bem isso. Muitas vezes confundido com o anjinho da guarda mesmo, que o Fábio até falou, porque é a questão daquela voz da prudência, da voz da experiência, né? Então a gente está aqui no plano consciente, a gente acha que tudo que existe é isso que está aqui, que a gente está vendo no dia a dia. Só que existe coisas por trás também. Aí teve um monte de gente atrás, lá atrás, né, que bateu um pouco de cabeça, né? O próprio Freud, o próprio Jung, né? Que são o pessoal aí voltado para a área mental aí. E eles começaram a adentrar no tal do inconsciente, do subconsciente, do inconsciente coletivo, consciente coletivo também. Eles entraram num monte de coisa, mas assim, tudo teorias para tentar explicar uma coisa que hoje eu tenho uma percepção diferente, né? Por eu ter estudado outras coisas também, mas também não deixa de ser uma hipótese bacana que eles propõem também. Então a live terá ainda a sua importância. Eu não acho legal também ter toda a live gravada, e sim o conteúdo principal. Houve algumas coisas que a pessoa não pôde aproveitar, infelizmente, foi naquele momento, né? A importância do momento está no igual o livro de agora que está falando. A importância de cada momento vai ficar gravada naquele momento quem estava presente. Eu vou terminar, pessoal, assim, É ó. tipo assim, Pode o falar. Marcelo pensa assim, o Wellington vai falar, não. Aí o Wellington pensa assim, não, o Agnaldo vai falar, E não, o no Otávio final vai falar. ninguém Um fica fala. esperando o outro falar, né? Bah, tá louco. O pior é que é bem isso mesmo. Você fica meio receoso assim. Aí, fora aquele momento que vai falar um, aí fala dois de uma vez. Pois é. Deixa eu ver aqui. Uma vida equilibrada. Para chegar a um estado de harmonia e inspiração, precisamos integrar nosso corpo, nossa mente e nossas emoções, tanto quanto nossos três eus, ligar o céu e a terra com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. A arena da vida cotidiana tem os altos e baixos, o caminho do guerreiro pacífico, não há necessidade de busca, a realização não leva a parte alguma, não faz diferença. Portanto, seja feliz agora, abandone a sua luta, livre-se da mente, jogue fora suas preocupações, fique descontraído. Não é preciso resistir à vida. Abra os olhos e veja que você é muito mais do que imagina. Você já é livre. Soberbas palavras, frutos de um momento de êxtase e iluminação. Alguns anos depois, elas soavam como de um estranho. Eu podia lembrar-me delas, mas não sentia. Palavras soberbas não satisfaziam um corpo dorido. Com o relacionamento está perturbado, Quando o relacionamento está perturbado, a gente se pergunta como irá pagar a conta no mês. Durante essa fase negra da minha vida, as portas batiam na minha cara e as oportunidades se esfumaçavam. A despeito das minhas realizações anteriores, sentia-me perdido e frustrado. Vamos ver aqui. Algo que Sócrates disse ajudou-me durante esse período de vacas magras. Lembrou-me que a vida tem ciclos, que tudo que sobe desce. Assim como nossos trades, nossas moedas, tudo, né? A vida é feita de ciclos. Lembra-se, vamos ver aqui, pulei. Talvez o progresso seja lento. Recordamos, esquecemos, voltamos a recordar, damos 2 passos à frente, um para trás. Continuamos a enfrentar a realidade da vida cotidiana, por mais iluminados que nos tenhamos tornado.
Como em todos os problemas emocionais, o primeiro passo no trato da tristeza envolve a sua completa aceitação. Envolva a sua tristeza nos braços, como a faria com uma criança de colo. Prenda a si, sinta ela, absorva por completo. A capacidade de chorar é um dos dons de Deus e pode nos tornar tão felizes em seguida com uma boa gargalhada. Na verdade, o pranto e o riso se espelham um ao outro. Já notou como o choro e o riso soam aos ouvidos de uma maneira quase idêntica? Permaneça consciente ao mesmo tempo de que a tristeza provém do apego, baseada numa sensação de perda, que nos estados mais avançados de lucidez torna-se uma ilusão. A suprema sabedoria reza que a vida não apresenta ganho ou perda, apenas conhecimento. Olha, é bem profundo isso aqui. Estou adorando. E eu estava com ele jogado 10 anos aqui já, né? Claro que eu vou ler mais amanhã, vai ser um dia que eu já vou pegar uma hora ali na varanda e vou dar uma lida nele de novo. Negação ou transcendência, quando uma situação difícil sobrevém para determinar se você está mesmo calmo ou se um quadro negativo está em ação. Faça a si mesmo as seguintes perguntas, que servem para aquilatar a realidade. Como o meu corpo se sente nesse exato momento? Estou relaxado? Estou respirando normalmente? Se eu me sentisse atribulado, poderia exprimir esse sentimento com facilidade? É legal isso aqui, essas perguntas que ele estimula a gente a fazer. Nós realmente queremos o que pensamos querer? Conforme Sócrates me disse, todos querem coisas, mas nem sempre com o empenho suficiente para fazer o necessário para obtê-las. Tudo tem seu preço, em termos de tempo, de energia, de dinheiro na vida. E você alcançará o que deseja se estiver disposto a pagar o preço. A sabedoria não custa barato. A força tem que ser conquistada. Até a paz interior tem um preço. Ser bons, agir corretamente, agradar aos outros, obter apoio ou afeição, esses desejos nos foram insuflados na escola da negação, onde nos ensinaram a suprimir o que realmente desejamos fazer e ver a lógica e razão nos atos que os outros esperam de nós. Isso aí é a maior pura verdade. Seja permitido declarar em alto e bom som que todos precisamos reconhecer, confrontar e aliviar a dor, o sofrimento e as enfermidades sociais, junto com a beleza, o prazer e as bênçãos desse mundo. O sofrimento existe, pessoas estão passando fome, física e emocionalmente. Crianças estão sendo maltratadas. Milhões de nós perdemos a vida, o significado de nosso trabalho e de nossas vidas. Perdemos à vista o significado do nosso trabalho e de nossas vidas. Neste mundo, muita coisa precisa ser melhorada, nos níveis interno, individual, familiar, nacional e global. Permanece, porém, o simples fato de que quanto mais forte e radiante formos, tanto mais poderemos servir como uma influência positiva no mundo. Quanto mais felicidades trouxermos ao mundo, tanto melhor será para nós. E era isso, pessoal. 285 páginas aqui, bem interessantes, que eu fiquei realmente encantado. Tenho até vergonha de dizer que eu estou com ele um monte de ano na prateleira. E eu só li essa parte, né? Pelo menos o título é bem legal, né? A importância de cada momento. E ele te faz refletir já só no título, né? Valorize cada momento que passa na vida. Quem treina Kung Fu, Tai Chi, artes marciais em si, sabe que a respiração é imprescindível para o nosso dia a dia. A gente só não faz porque a gente tem o vício do relaxamento. A gente é muito relaxado conosco mesmo. Pessoal, eu falei até demais, era o que eu queria passar para vocês sobre esse livro, achei bem interessante. Se eu conseguir o PDF, vou disponibilizar para vocês, mas tá ali na Amazon tem, na estante de livros tem, fiquem à vontade para poder ler, é bem interessante ele. E mais interessante se achar num sebo. Esse aqui saiu barato, né? Eu tinha um livro, acho que eu tinha um livro de escola mesmo, que eu era para trocar, e troquei na biblioteca por esse aqui. E assim eu consegui vários de sebo e tudo mais, bem baratinhos. Às vezes consegue por 5 reais, um livro de 40 reais consegue por 5 pila. Pode falar, Updirons. Eu consegui aqui o Guerreiro Pacífico PDF, depois eu te mando, eu deixo pra mim. Show, é outro que eu quero ler também. Valeu. Obrigado. Vou ler sim, com certeza. Eu já li ele há muito tempo atrás, mas não agora.
Fique à vontade, pessoal, para conversar, para dar uma finalizada aqui. Já é 11h19. Ainda bem que eu botei meus bichinhos no Tokimaster, senão eu já tinha esquecido. Ainda bem que me deu um instalo aí, eu peguei e botei os momos lá no Tokimaster para farmar. Olha o silêncio, olha os grilos. Eu vou baixar um áudiozinho daquele do grilo, fazer cri, cri, cri. Eu vou desligar aqui, ó, a minha gravação.